paz seja com todos, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero meditar com você um pouquinho hoje num texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto muito conhecido, mas que cabe bem nos dias de hoje, como coube naquela época. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos ouvido muito nos últimos dias que é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo da igreja se posicionar, é tempo dos cristãos jejuarem, orarem, buscarem a Deus. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Nós temos ouvido muitos pregadores, muitos pastores, muitos profetas, muitos falando a respeito que nós estamos vivendo esse tempo de buscar ao Senhor. Mas quando eu leio esse texto, e aqui é a aliança de Salomão com Deus, e eu entendo que Salomão viveu cerca de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, 970 anos mais ou menos antes de Cristo. Eu entendo que sempre foi tempo de buscar ao Senhor. Sempre foi tempo de se humilhar. Sempre foi tempo de orar. Sempre foi tempo de se converter. Sempre foi tempo de buscar a face de Deus. Não é hoje porque nós estamos vivendo dias difíceis, não é hoje porque nós estamos vivendo uma pandemia, não é hoje porque tantas coisas têm assolado não só a nossa nação, mas o mundo. Não é hoje o tempo de buscar ao Senhor. Sempre foi, nunca deixou de ser tempo de buscar ao Senhor. O mesmo texto que Salomão usou há 900 e tantos anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 3000 anos atrás, talvez seja o mesmo texto que nós estamos ou podemos usar nos dias de hoje. Então, Igreja do Senhor, sempre foi tempo de buscar a Deus, nunca deixou de ser. Talvez nós, como igreja, temos nos perdido um pouco naquilo que Deus tem para nós. Talvez nós, como igreja, deixamos sim de viver aquilo que Deus tem para nós, de nos posicionarmos naquilo que o Senhor Deus tem para nós, de ocupar o nosso papel como filhos do Deus Altíssimo. Talvez nós tenhamos deixado, talvez não, com certeza, nós deixamos de lado aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, qual é o propósito, a essência do que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, do nosso chamado, do nosso propósito, dos planos de Deus para nós como igreja. O Senhor nos criou, nos chamou, nos formou, nos capacitou para nós dominarmos. Não dominarmos sobre pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas para nós termos o domínio sobre todas as coisas. O Senhor nos chamou para que diante das enfermidades nós, com apenas uma palavra, pudéssemos dizer, seja curado. Diante das circunstâncias nós pudéssemos dizer, seja sarado, seja liberto, seja transformado. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu essa capacidade. Mas ao longo
da nossa trajetória e talvez da nossa caminhada com Cristo, nós fomos deixando essas coisas de lado. E como igreja, talvez nós tenhamos perdido aquilo que Deus tem para nós. Qual é o propósito que o Senhor nosso Deus tem para as nossas vidas como igreja? Então eu quero dizer para você que nunca deixou de ser tempo de clamar ao Senhor. Assim como foi nos dias de Salomão, assim como foi nos dias de Cristo, assim como foi nos dias dos apóstolos, assim como foi nos dias da Reforma protestante, tem sido nos nossos dias e vai continuar sendo. A gente corre muito risco de acreditar que esse é o tempo de clamar e que quando estiver tudo bem, tudo tranquilo, não seja mais o tempo de clamar, né? Porque o Senhor já se levantou em favor dos seus, o Senhor já ouviu o clamor dos seus filhos, aí a gente não precisa mais clamar ao Senhor. Tem um texto que eu uso muito, é uma passagem bíblica que eu uso muito, que eu falo muito a respeito de Josué. Quando Josué foi conquistar as cidades, a palavra do Senhor diz que Jericó era uma cidade de fortaleza. E Josué se colocou aos pés do Senhor para guerrear contra aquela cidade. E o Senhor deu todas as estratégias, o Senhor conduziu todas as coisas. E Josué vai lá e batalha contra aquela cidade e Deus dá a vitória. E logo depois disso, Josué vai guerrear com uma cidade que era muito pequena em relação a Jericó. E talvez por menosprezar, né, o tamanho da cidade, ele não buscou a face do Senhor. Ele não buscou o direcionamento, as estratégias do Senhor. E quando Josué vai guerrear contra essa cidade, uma cidade chamada Ai, ou Ai, ele perde a batalha. E depois, quando ele perde a batalha, é que ele vai se pôr de joelhos e clamar ao Senhor para saber o que tinha acontecido. E o Senhor disse a ele que ele havia perdido a batalha porque havia pecado no meio do povo. E que antes, e precisava haver um conserto ali. Então nós estamos vivendo dias difíceis. Talvez, acredito eu, que nunca passamos por uma situação tão complicada como essa que nós estamos vivendo agora. E estamos clamando ao Senhor para que o Senhor nos traga o resgate, para que o Senhor traga a cura, para que Ele derrame a cura, para que Ele derrame a libertação. E o perigo é que, passando por algo tão grande, quando tudo isso terminar, a gente corra o risco de baixar a guarda, de guardar as armas, de não usar a armadura que Deus tem para nós, talvez por menosprezar o próximo inimigo, a próxima batalha ou a próxima guerra que nós teremos para enfrentar. Então eu quero nessa noite trazer isso para o seu coração. Nós sempre vamos ter batalhas, umas maiores, outras menores, mas é papel do cristão viver em batalha. É papel do cristão viver preparado para a batalha. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, quando ele fala sobre a armadura, no finalzinho ele fala assim, havendo feito tudo, permanecei inabaláveis. Ou seja, depois que você vencer essa batalha, não baixe a guarda, porque outras virão. É tempo de clamar sim, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do Senhor,
para que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor ouça as nossas orações e sare a nossa terra. Foi naqueles tempos, é nos dias de hoje e vai continuar sendo sempre. Dias de batalha, dias de buscar o Senhor, dias de clamar a face do Senhor, mas principalmente nos convertermos dos maus caminhos, para que o Senhor ouça as nossas orações e sare a nossa terra. Que em nome de Jesus, o eterno e poderoso Deus, possa nos ensinar a cada dia que a palavra dele foi tão atual nos dias de Salomão quanto é nos nossos dias. Do mesmo jeito que o Senhor Deus fez um concerto com Salomão, Ele deseja fazer um concerto conosco, como a igreja viva do Senhor. A igreja que Ele virá buscar, mas essa igreja precisa ser sem manchas, sem máculas e sem rugas. Não cesse de clamar ao Senhor, não cesse de buscar ao Senhor e principalmente de se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça a sua oração e sare a sua terra, em nome de Jesus. Que essa palavra possa permanecer no seu coração, que ela possa produzir frutos e que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, a sua família, que o Senhor possa guardar vocês de todo mal, em nome de Jesus.